Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar do quarto e quinto episódio de GV, que foram um tanto bizarro e ao mesmo tempo bastante intrigantes. E antes de eu começar a falar tudo e mais algumas coisinhas desses episódios, já se inscreva no canal, ative as notificações para receberem mais conteúdos, curta e comenta bastante e me siga na minha rede social. E eu senti, eu não sei vocês, que esses dois episódios eles poderiam ter sido exibidos juntos. Eu sei que há uma questão de dinâmica, né, como cada episódio funciona, mas eu acho que poderia ter, sabe, uma apresentação diferente, como outros streamers fazem, né? Às vezes 2 episódios ou 3 por semana. Então eu acho que com o GV poderia ter acontecido, e com o quarto e o quinto episódio não poderia ter sido diferente, mas foi o que eles quiseram fazer e a gente teve que aceitar, mas eu não concordo. E pensando nisso, eu resolvi falar um apanhado bem geral desses 2 episódios para a gente entender algumas coisas, discutir outras e não ficar postergando em algo que às vezes não há tanta necessidade assim. Uma coisa que eu gostei muito nesses 2 episódios foi a questão de explorar muito essas amizades dos personagens e as relações um tanto mais amorosas, né? Como do caso do Sam com a Emma. Eu achei esse casal fofo, que ele combina, mas a gente tem esse trabalho pouco a pouco, né? Esse trabalho de amizade, essa questão de entender e conseguir conversar, que certas inseguranças acabam tendo um certo complemento que acaba juntando esses dois juntos, né? De alguma forma um tanto bizarra, né? Porque até aquele negócio do Rio da Dan não superei, mas enfim, a gente segue aqui. Eu gostei muito da relação do Jordan, né? E com a nossa Mary. Eu devo dizer que eles de fato combinam de certa forma, não é algo errado, mas eu senti certa coisa assim, um casal sem química, mas que de alguma forma se complementam junto, mas em algum momento ali a série botou eles para funcionar e acaba que em algumas partes sim, outras não, mas essa coisa de ficar se bicando para depois se beijar de uma forma que... vocês já entenderam o que aconteceu. E uma coisa que eu ainda tô muito cri-cri é com a relação do André com a nossa Kate. Eu sei que eles funcionam de alguma forma, mas eu não sinto aquela verdade, né? Você sente que tem uma necessidade dela mais de proteger ele das coisas que acontecem e ele salvar ela, ou seja, você não tem algo muito mais concreto do que um quer do outro dentro da relação, e não alguém, né, do passado ficar sempre como um peso morto ali e fazendo com que nada funcione. Então eu acho que isso é muito chato. Eu entendi as coisas chegarem a esse ponto, né, não só com a questão da história, mas também com a questão desses 2 personagens, ou seja, você separar eles dois para poder eles entenderem ainda como eles funcionam mais como amigos do que como namorados ou algo a mais íntimo. Eu senti isso, eu não sei vocês, mas eu gostei dessas necessidades, mas eu ainda quero ser mais explorado, porque falta muita coisa. Você sempre sente que algo está faltando. Mesmo com a série trabalhando com essas coisas do esquecimento, ainda tem muita coisa ainda a serem escancaradas e certas lacunas serem fechadas. Assim, eu não sei, eu fico muito feliz quando certos personagens das HQs, né, tomam vida e entram nesse universo adaptado de The Boys. Mas aqui você vê o Tek Knight, nossa gente! Assim, eu gostei porque a gente teve esse personagem aparecendo finalmente, porque só citar não quer dizer nada. Então ele tem que amanhecer, tem que mostrar as caras. E ele mostrou essas caras e foi muito legal, e era melhor nem ter aparecido, porque sinceramente eu gostei muito, porque a gente entende de certa forma um dos motivos de ele não fazer parte do set e usa suas habilidades para as outras coisas. E diferentemente das HQs,
esse personagem, ele não tem poder nenhum. Ele só é um cara super rico que usa a armadura e combate o crime com os compensadores e só. Mas aqui você não vê nada, aqui você não vê ele completamente distinto, como se houvesse uma possibilidade, mas ele descartasse isso. Então eu achei interessante, né? E a gente vê muito essa questão dessas habilidades analíticas dele funcionando ali, né? Meio que escancarando tudo. Eu, assim, tem coisas que são habilidades, né? Essas questões sensoriais, mas tem outras coisas que ele fala é porque ele viu tudo através das câmeras, ou seja, nem tudo de fato é o que parece. Também tem a questão das habilidades também dele, nem tudo é o que parece. Você já tem uma junção de N outras coisas que acabam sendo suposições e não fatos reais, o que faz ele ter essa fama, ou seja, ele tem alguma habilidade e a Vogue de alguma forma aumentou essa popularidade e potencializou as habilidades deles, mesmo ele tendo certas fraquezas ali, né? Vamos dizer, problemas mentais, né, de tumor e alguns vícios um tanto bizarros. Quando eu falo para vocês que eu achei que era melhor ele não ter aparecido, é justamente isso, porque apesar de ser uma participação rápida, é uma participação que movimenta, mas não dá uma coisa na trama. É algo que assim, ele existe. Só isso, pronto. Ele é importante para esse acontecimento, mas ele é esquecível. É isso que eu vejo nesse episódio, nesses 2 episódios, nessa construção de tudo que apareceu. E só, gente, eu achei interessante, mas foi melhor não ter entrado. Um dos pontos fortes desses 2 episódios foram mais no sentido de que você entende um pouco mais do que é a floresta e o porquê que tudo está acontecendo na forma que está acontecendo. O porquê que o nosso Cardoça está ali dessecando nossos personagens, né, mortos-vivos ainda, para entender como o composto vivo funciona dele e como, de certa forma, eles podem ser controlados. E é aí que a gente entende o verdadeiro motivo de tudo estar acontecendo, porque eles estão criando vírus, não eles, né? O Cardoça está criando vírus para ser usado para, vamos dizer, controlar aqueles personagens, fazer com que os supers sejam literalmente uma máquina, não uma pessoa. Ou seja, ele tem o soro, mas ele só vai ser usado da forma como tem que ser, de acordo com a empresa em que ele está trabalhando. É assim que eles vão funcionar, ou seja, se for nas de segurança, vai ter aquelas habilidades, então é só apertar um controle que ele vai funcionar de alguma forma, ou dar certos comandos, como no caso do Soldier Boy, e ele vai fazer alguma coisa, né? Vai virar aquele gosto de monstro bomba. E é muito interessante porque falas do Jordan meio que reflete muito com o que a gente vê depois, como no caso da, né, serem experimentos nazistas usados para matar pessoas e não salvar pessoas, né? Como no caso, de certa forma, tem essa questão do composto V. E a gente vai entendendo um pouquinho do porquê certos personagens são tão importantes para a trama, como no caso do Sam, né, que já foi confirmado aí que ele é um possível novo Capitão Pátria, né, mesmo não sendo, e também a potencialidade da nossa Mary, o porquê que ela foi escolhida. Não foi necessariamente pelas suas notas, pode até ser, mas foi por outros motivos, como no caso que tem um benfeitor, ou seja, o benfeitor que está pagando para ela estar ali na faculdade, e ela não está necessariamente pela questão das notas. Então, quem é esse benfeitor ainda vamos descobrir. Então a gente entende o porquê cada personagem está tendo certos destaques, também como a Kate, que está tendo esse destaque, está sendo usada como poder de persuasão, mas também como acabar com as memórias desses personagens. Eu senti muito uma referência às próprias obras das HQs, né, como os G-Men nesse evento. A gente, no meio dele, a gente descobre um dos motivos de o cara raptar a criança e também
o porquê que eles tomam soro e por que eles tiram essas partes dessas memórias dessas crianças. Então a gente vê um pouco isso mais sendo trabalhado, né, mesmo de uma forma diferente, mas ainda com a mesma funcionalidade e ainda mesmo tendo uma mesma pessoa fazendo esse tipo de coisa. Então eu achei bem legal, eu senti uma referência de Dias de um Futuro Esquecido. Eu também achei muito interessante porque o personagem do Rufus, né, ele parece muito com Chico Xavier, nessa questão de clarividência, de ver o futuro, de controlar as mentes, fazer as coisas e tal. Apesar de que eu acho que ele pagou o que ele estava merecendo, mas enfim. E como tenho feito algumas anotações, eu percebo e que a faculdade é mais uma fachada para pegar todos esses personagens, né, que estudam ali como cobaias, ou seja, há uma fachada para usar todos os alunos como cobaias para um experimento que pode funcionar ou não no futuro. Então, você vê de fato um dos motivos, né, e o porquê a floresta é tão importante. Eu não sei vocês, mas com o que aparece no teaser do 6º episódio, a gente entende um pouquinho mais do poder dessa floresta, mas também que a floresta ela é um ponto de partida para a gente entender de fato qual é a linha temporal em que a série está se passando. Não é uma coisa tão distópica, é algo que é em paralelo, mas que está batendo de frente com tudo que ainda vai acontecer na quarta temporada depois. Então, esse próximo episódio a gente vai contextualizar melhor em que parte tudo está acontecendo e também se Soulja Boy é ou não é o primeiro grande experimento da faculdade e também da própria Vogue si. E uma das coisas que eu também achei muito interessante foi que nesses 2 episódios a gente consegue entender um pouco melhor como funciona a mente do Capitão Pátria, né? Porque o Sam é meio que um ponto de partida para a gente entender isso e a gente consegue encaixar algumas peças e mesmo não aceitando o que o cara se torna através dos seus comportamentos, mas é uma parte de um todo que faz muito sentido. As boas coisas nessa série estão acontecendo como no caso dos fantoches, que realmente eu acho que é um dos tops bizarros, porque parece que não funciona, mas quando a gente percebe que a gente está na mente do Sam, isso faz total sentido, né? Então, até o K mesmo, né, de killer, né, assassino, essa coisa de que ele tem que matar alguém, então o porquê que a mente trabalha dele disso. E aí me veio uma coisa bem interessante, porque o nosso Black Noir também tem essas questões mentais. E o nosso Sam acaba tendo a mesma coisa. E o Capitão Pátria, consequentemente, acaba tendo também. E o nosso Soulja Boy acaba tendo outras coisas também. O que eu tô querendo dizer é que esses 4, eles podem fazer parte de um mesmo experimento, com o mesmo objetivo, mas com épocas diferentes e refinamentos diferentes. Eu tô querendo dizer que essas 4 são partes iguais de uma mesma coisa que ainda pode ser explicado no futuro. E meus amigos, é essa teoria, a grande teoria que eu deixo com vocês. Não está concluída, mas é o que tem. E uma das questões que me chamaram muita atenção foi o ponto dos rastreadores. Eu achei muito interessante a gente entender como os caras acharam o nosso Sam e também como é fácil encontrar eles sem que eles percebam que eles estão sendo rastreados. Isso é muito louco e é muito interessante porque nos 13 primeiros episódios a gente teve a questão da fraqueza, né, sendo trabalhado. Também a gente tem outro ponto que impossibilita de os nossos personagens irem tão longe quanto eles pensam estar indo. Isso que eu acho bem legal, porque é um tipo de controle que a Vogue usa indiretamente nos seus supers para impedir e pelo menos, né, driblar a grande mídia para certas falcatruas que os personagens possam fazer. E é como eu falei a vocês, a nossa reitora ela é uma grande vilã. E ela é uma vilã excepcional, porque eu vejo que bons vilões eles usam da indução e da persuasão para conseguir o que quer, mesmo com entendendo a mente do outro, mas sabe,
indo aqui na maciota, falar assim: não, menina, fica tranquila, você tá fazendo para proteger seus amigos, então tá tudo certo. Você pode morrer tentando, pode morrer, mas você protegeu os seus amigos, mas na verdade você está me protegendo, porque se algo sair mais maior daqui, eu morro. É essas as intenções que a gente vê o da Ritura diante desses personagens. Ela não vê eles como pessoas, ela vê eles como peças de tabuleiros no qual ela pode pegar um e outro e usar ao seu favor. É por isso que ela usa a nossa Kate, né? Nessas intenções. E também ela usa essa questão da culpa, né? Porque indiretamente ou não, de tanto ela tirar a existência do Sam, né, na mente do Luke, meio que fez ele tomar as atitudes que ele tomou. Então, a gente entende que quando o Luke acorda, ele conversou com a Kate. E depois daquela conversa, ele foi até o Brink e matou. E aconteceu as coisas que aconteceram e movimentaram a trama. E é isso que a gente começa a entender. E vocês devem estar se perguntando: como é que ela conseguiu também fazer isso com os demais personagens sem necessariamente tocar? A gente entende que o Rufus fala que tem uma conexão, né? Ele precisa de conexões para conseguir contratar a pessoa. Então, parte das habilidades do Rufus, a Kate também tem. Só que a Kate é mais uma questão de toque, o outro é mais, né, proximidade. Então a gente começa a já encaixar as peças e entender que não necessariamente você precisa tocar todas as pessoas ao mesmo tempo para tirar algo dela. Você só precisa ali, encontrar uma conexão e tirar aquilo que está causando problema, como no caso do Sam, né? Porque ele foi a ponta do iceberg para tudo está acontecendo. Então ela precisou tirar isso dele, tirar a existência do Sam na mente dele, como ela fez do Luke. Só que as coisas não saíram como ela queria e vai tomar proporções ainda nos próximos episódios. Ou seja, os próximos episódios são mais uns desfechos para tudo que aconteceu nesse quarto e quinto episódio, diretamente falando, e as conexões também para o que vai vir na quarta temporada de The Boys. Então fique de olho nesses próximos episódios, que eles vão ser peças fundamentais para esse grande jogo de mentes metais, o que é Gen-V e The Boys. E com todos esses acontecimentos com a Kate, eu consigo entender que a Kate e a Mary são duas grandes protagonistas da história, e o nosso André e os demais personagens são meio que movimentadores, ou seja, eles são os gerenciadores de tudo. O que acontece da trama como ela tem que acontecer. E eu não posso pegar esse momento e não deixar de falar meu top bizarrice, porque Gen-V está se consagrando nas bizarrices, né? Nos 3 episódios teve cada um seu ponto, e esses 2 episódios também teve seus momentos. Eu chamo eles de pau bomba, né? Porque relativamente você já consegue entender o que eu tô querendo dizer. E o buraco é mais em cima. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas muda o significado de certas coisas e eu vou precisar de certa terapia. Que bizarro, né, gente? Mas, enfim, é Gen-V e The Boys. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para receberem mais conteúdos. Curtem, comentem bastante e me sigam na minha rede social. E até o próximo ou próximos vídeos de Gen-V. E até a próxima, gente.